Pode acontecer aqui na Rural, pode acontecer no centro do Rio de Janeiro, pode acontecer até mesmo na empresa do orientando. Enfim, isso fica a cargo da agenda dos dois, né? A coordenação não interfere nisso. E os requisitos para se tornar realmente mestre, né? Fazer toda a carga horária das disciplinas, cursar todas as disciplinas, fazer a pesquisa e produzir a dissertação, qualificar essa dissertação, depois defender até 24 meses e publicar os artigos. Um em congresso, podendo ser 2 em periódicos, né, que são revistas acadêmicas, e pode ser um desses em congresso, tá? Nacional e internacional, no campo da administração, na área que nos rege, ok? Esses artigos, eles são gerados a partir da pesquisa do aluno. Então, assim, ele não vai ficar produzindo pesquisa de temas que ele não domina, isso não existe. Ele vem aqui para aprender e desenvolver o conhecimento sobre uma área, e dali gera filhotes, que são esses 2 artigos científicos, que é para fortalecer a presença dele nesse campo de conhecimento, tá bom? Então, o que está programado agora é a gente dar um intervalinho, eu não sei se a gente dá um intervalinho ou se a gente já emenda na apresentação, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar com a apresentação das linhas e depois a gente faz o coffee break, então, para a gente tentar antecipar um pouquinho, já que a gente atrasou um pouquinho no início, tá bom? Tá, agora vocês já enjoaram de mim, vão ver os outros professores se apresentando e falando um pouquinho. Né? Então, eu vou convidar todos os docentes para vir aqui para frente, Daniel, Carlos, Caio. Daniel quer falar alguma coisa? Daniel é vice-coordenador e é diretor do Instituto aqui de Ciências Sociais Aplicadas. Pessoal, bom dia a todos. Desculpa o atraso. Hoje o trânsito no Rio de Janeiro, por uma razão muito triste, né? Ficou muito bagunçado, mas conseguimos chegar. Você está aqui na frente. Bom, o mestrado profissional, o MPGE, conforme a Flor colocou, de fato é um up na carreira de todo mundo, né? E é uma oportunidade fundamental que a universidade proporciona. Então, aproveitem e se animem, né? Conversem com os colegas. Eu acho que um caminho muito bacana para entender efetivamente o que é o programa é conversar com ex-alunos, né? E vocês vão ter essa oportunidade. Então, façam isso, aproveitem, portanto, que a gente está aqui de braços abertos para recebê-los, tá joia? Um bom dia. Você quer que eu comece? Então, deixa eu ver quem vem começar aqui. Então, pode falar das áreas de concentração, meninas. Não, toca você para mim. Toca você que é o seu trabalho. Então, um dos compromissos que nós temos com o Ministério da Educação é a área de concentração do programa, que é em gestão de estratégia, né? E nós temos linhas de pesquisa do programa, são 2. Gestão de processos, projetos e tecnologias, e a segunda linha que é denominada estratégias inovadoras para organizações públicas e privadas, tá? Eu coloquei aqui essa tabelinha, que é que está no edital, né, com a oferta de vagas por docentes, ok? Infelizmente, nem todos puderam estar aqui hoje, então a gente vai tentar responder por esses professores de alguma forma, tá? Então, vamos lá. Na linha 1, em azul é quem está com oferta de vaga nesse edital. Temos a professora Roberta Dalvo, que é da área de gestão ambiental e gerenciamento de resíduos. Professor Flávio Torres, gestão de inovação. Os professores Marcelo Salles e Saulo Barbará, a princípio, não terão orientandos em 2020. Temos André Cribe, que é da Embrapa, que promove gestão do conhecimento. Professor André Castro, de governança e gestão estratégica, também não vai ofertar vaga. E os demais professores dessa linha, que é o professor Joilson, com métodos de apoio à decisão e avaliação de políticas públicas, professor Saulo Rocha, com métodos quantitativos aplicados à gestão, e o professor Caio Chaim, com relações interorganizacionais e negócios internacionais. Tá? A professora Roberta, ela tem os seguintes projetos de pesquisa. Ela não está aqui, gente, porque primeiro que ela tem uma orientanda que está fazendo agora uma banca de qualificação. E segundo, ela sofreu um acidente, ela está fazendo a banca por Skype, porque ela fez uma cirurgia recente, então não pôde estar aqui presente, né? Mas ela trabalha com gestão ambiental, gerenciamento de resíduos, estudos para a reestruturação do Programa Municipal de Coleta Seletiva. Ela mora em Petrópolis, inclusive, então muitos dos projetos que ela faz aplicados são naquela região serrana, né? Como estudo sobre logística reversa de eletroeletrônicos naquele município e gestão de turismo e patrimônio.
com as ações de poder público na preservação de memória dos imigrantes para o turismo em Petrópolis. Tá? Alguém aqui tinha interesse de conversar com a Roberta? Algum dos candidatos? Não? Tá. Se tiverem, depois eu sugiro, a gente coloca o e-mail dela para vocês tirarem alguma dúvida mais específica, tá bom? O professor Fábio também não pôde estar presente, ele trabalha na UF e faz parte do programa, com a gente há muitos anos já, inclusive, e ele trabalha com a inovação numa perspectiva mais gerencial mesmo, mais aplicada em organizações privadas. Ele participa de projetos como Observatório de Estratégia, Inovação e Competitividade Organizacional, em uma rede de pesquisadores. Tem um projeto de fomento à inovação em empresas de pequeno porte, porque ele já fez muitos projetos junto ao SEBRAE. Tem um laboratório de métodos quantitativos aplicados à gestão, que ele trabalha junto com o professor Saulo Rocha, e núcleo de estudos sobre inovação e liderança. Tá? Alguém aqui tinha interesse? Eu tenho. É inovação que você quer? É. Tem também o professor Thiago Renault, que também são os dois que trabalham mais com esse tema. Eu até perguntar isso, assim, porque hoje em dia é difícil dissociar a inovação dos outros temas. Né? Quando eu vi só uma inovação, que eu não Fábio... Não. Tem, inovação é transversal. É um pouco como a comunicação é transversal, inovação é transversal. A gente tem alguns temas que são assim. É que ele trabalha numa perspectiva mais focada, gerencial mesmo, operacional. O professor Thiago pensa muito em políticas públicas, transferência e inovação no sentido mais abrangente, aliás, em diferentes perspectivas. Então, você tem outros professores também trabalhando com inovação. Vocês também trabalham com inovação? A professora Bianca também trabalha com inovação. Então, a gente tem vários professores. Eles vão se apresentar e aí falam um pouquinho mais sobre isso. Tá? Temos o professor André Kribe, que é da Embrapa, com gestão do conhecimento, né? E ele tem, assim, orientado projetos de modelagem de processos no serviço público, gestão socialmente responsável de compras, gestão do conhecimento em organizações de ensino, ações estruturantes e inovação, olha a inovação também, fortalecimento de cadeias produtivas, e ele tem muito projeto dentro da Embrapa, né, assim, no setor, né, rural, de agricultura mesmo, que são coisas mais específicas e técnicas. Alguém tinha interesse de conversar com o André Kribe? Você? Projeto? Analisando agora aí a minha pesquisa, parece que o que eu estou pensando tem um pouco a ver. Tem, mas tem a ver com a realidade lá do teu setor, que é a Cotic, né? Na verdade, não seria, na realidade, só da Cotic, mas da instituição como um todo. Tá. Uma deficiência que a gente observa hoje que estava tentando propor alguma coisa para tratar essa deficiência. Temos o professor Joilson. Você pode falar um pouquinho da pesquisa do Joilson? Daniel, você conhece mais? Bom, o professor Joilson, por acaso, está na casa, que a gente está fazendo trabalho junto e está pegado. Mas o professor Joilson trabalha com técnicas de análise regional, é um professor mais da área quantitativa, ele é um especialista em matriz um produto, então ele, portanto, tem essa pegada de desenvolvimento regional, que é mais ou menos parecido um pouco com a minha agenda também de trabalho. Então, enfim, lá no site tem o Lattes dele disponível, né, e tem um e-mail também, ele responde, enfim, na hora e tal. Eu acho que vale muito a pena, ou seja, o ponto dele é trabalho aplicado efetivamente, voltado, repito, para um âmbito regional. É isso. Alguns dos projetos dele ali estão descritos, né? Perdas comerciais do setor elétrico, então faz avaliação de impactos econômicos diretos e indiretos, análise de impactos econômicos da produção de petróleo e gás. Então, assim, quem pensa em trabalhar de maneira mais setorial, tem uma perspectiva interessante com o professor Joilson. A eficiência de gastos públicos em saúde, então ele faz análise de municípios, então ele tem essa visão macro bastante desenvolvida e interessante nos projetos que ele desenvolve. Professor Saulo Rocha, que é da UF, também não pode estar aqui, uma série de compromissos, mas ele trabalha com também estratégia de inovação e competitividade organizacional, né? Esse laboratório que ele divide com o professor Fábio, e também na área de empreendedorismo, emprego e pobreza, né, numa perspectiva social dos indicadores públicos. Tá? Alguém com interesse na pesquisa de Saulo? Vocês vão se manifestando à medida que eu for perguntando. Tá? O professor Caio está aqui. Ele mesmo vai se apresentar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, minha área, aqui está mais completo, já atualizei ela no site.
eu coloquei a área de redes interorganizacionais e negócios internacionais. Essa é uma área, assim, está contemplada da ANPAD, que é a Associação de Pós-Graduação e Administração. Então, no site tem uma breve descrição, mas se vocês forem no site do ANPAD, vai também ter uma descrição dessa área bem detalhada. Então, o que a gente estuda nessa área é basicamente a gestão de cadeia de suprimentos e cluster e arranjos produtivos locais, que é um assunto também que é bastante falado. Então, eu trabalho tanto com a ótica do desenvolvimento regional, quanto que a ótica do arranjo produtivo, pela ótica da competitividade da empresa que está inserida lá. Então, são minhas áreas de interesse. Também a parte de cadeias de suprimentos globais, né, cadeias internacionais, pelo lado dos negócios internacionais. Então, é uma área que eu tentei trazer bem focada na ANPAD para a pós-graduação. Na graduação, eu trabalho no Departamento de Administração Pública, então eu tenho pesquisado também na área de compras públicas e gestão da qualidade do setor público. Então, assim, por um mestrado, eu tenho tentado trazer essa área de negócios internacionais, mas também não é nenhum impedimento trabalhar com a área de gestão de compras, logística e qualidade do setor público, tá certo? Então, oi? Sim, Ana. Eu sou graduado em Economia aqui pela Universidade Rural, tenho doutorado em Administração na Universidade Federal de Lavras e também tenho assim, bastante experiência com consultoria. Já fiz vários projetos para a Confederação Nacional da Agricultura, geralmente relacionados com o comércio internacional de produtos agropecuários. Também tenho uma experiência administrativa como vice-chefe do departamento e, enfim, basicamente isso. Ok. Depois o professor Caio vai estar aqui para trocar ideias com quem quiser bater um papinho com ele, ok? Agora a gente vai passar para falar um pouquinho da linha 2, Estratégias Inovadoras para Organizações Públicas e Privadas, onde temos a professora Beatriz Village, que não pôde estar aqui presente. Ela trabalha com aprendizagem organizacional. Os projetos dela são na área de desenvolvimento de pessoas também, né? Tipo, alinhamento da operação estratégia de gestão e desenvolvimento de aprendizagem, desenvolvimento de competências também, profissionais, competência docente, então, desenvolvimento de competências e aprendizagem com a professora Beatriz. Alguém tem interesse de trabalhar competências e aprendizagem organizacional? Também, se quiserem, depois a gente pode passar o contato dela, ok? Eu vou me apresentar agora. Eu tenho um projeto, trabalho com a área de consumo e marketing, sociologia do marketing. Por que sociologia do marketing, né? Eu trabalhei muito tempo na área de marketing, antes de fazer a migração para a área acadêmica, na área de promoções, inclusive, né, desenvolvimento da parte comercial também, mas a minha paixão mesmo é desenvolver pesquisa sobre o campo do consumo. E, no nosso entendimento, o consumo é um fenômeno social que merece investigação para que a gente possa entender a perspectiva da produção. Não existe setor produtivo sem consumo, né? Então, as decisões do setor produtivo, principalmente na área de marketing, se dão a partir das pesquisas de tendências, das pesquisas de consumo, de entender significados desse consumo, e a gente está falando de consumo de uma maneira geral, tá? Então, particularmente, eu gostaria muito de receber projetos que tivessem a ver com consumo infantil, pegando já um trabalho que já foi desenvolvido por uma orientanda minha. Então, desenvolver esse trabalho de entender realidades de significados de consumo em outras realidades, em outros mercados, desenvolvimento de novos mercados, tendências de mercados, e consumo também doméstico, né? Principalmente eu tenho me interessado em desenvolver pesquisas sobre o consumo de eletrodomésticos, investimentos da casa, produtos para casa, como que vai chegar aí, talvez, essa questão das novas tecnologias, né, com o Google dentro de casa, com a Amazon, internet das coisas, a questão da energia também, então, sustentabilidade, consumo de sustentabilidade. Então, isso eu tenho tido bastante interesse também. Desenvolvimento de mercados, como eu falei, mercados em construção, como, por exemplo, um projeto que eu orientei
de mercado de cuidadores, que até 20 anos atrás não existia, e você tem toda uma construção desse mercado a partir da formação humana de cuidadores, inclusive de uma carreira, de uma profissão nova, emergente, e todo um mercado associado a isso. Então, essa área onde a gente vai olhar a realidade do consumidor, né? Para a gente poder entender as lógicas do setor produtivo, eu tenho bastante interesse em desenvolver essas pesquisas. Por isso que tem essa questão da sociologia do marketing, porque eu vejo o marketing de uma maneira mais ampla, na perspectiva do macromarketing, os impactos do marketing na sociedade, a partir do consumo, o consumo transformador, que são correntes novas, o CCT, que são as teorias de consumo a partir da cultura, né, do social. Então, são essas as possibilidades de estudar, ok? Depois, tem alguém que queira depois conversar comigo? A minha Mônica. Tá, aí a gente depois bate o papinho, tá? Próximo é o professor Thiago Renaud, que hoje está no desenvolvimento, na apresentação, está inaugurando hoje o Centro de Altos Estudos da Rural, onde ele é um dos líderes. Então, ele está lá no CPDA, no centro do Rio, fazendo essa apresentação. E ele trabalha com inovação também, né, nessa perspectiva de processo de transferência de conhecimento. Tá? Depois passamos o contato dele para vocês. Temos aqui a professora Cristina Drummond, que também convido para que elas possam se apresentar para vocês. Bom dia a todos. Bom dia. A minha formação é Economia, Direito e Administração lá. E eu tenho mestrado profissional em Sistemas de Gestão da UF. Quando eu fiz o mestrado profissional, ele me proporcionou esse acesso à academia. Até então, eu trabalhava como pesquisadora. Trabalhei na empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e na Embrapa. Então, o mestrado profissional, ainda que a pesquisa tenha sido desenvolvida, né, focada especificamente numa empresa, ele me possibilitou o ingresso para a docência. E aí a docência, ela encanta, né? Ela encanta. E aí eu saí da pesquisa e fui para a docência. E assim eu cheguei na universidade. Aqui eu tive a oportunidade também de fazer o meu doutorado. Eu fiz o doutorado aqui na Rural. E aí eu ingressei como docente na Universidade Federal Rural. O meu campus é em Três Rios. Eu atuo no curso de administração e a linha de pesquisa e gestão de pessoas. Também gestão estratégica. Tive a oportunidade de, aqui no curso, trabalhar tanto estratégia quanto a GP. A gente está oferecendo também agora uma disciplina focada, né, em tópicos de gestão de pessoas. Os projetos que eu orientei aqui estão voltados para a gestão de carreira, gestão de pessoas. E no convênio que nós fizemos com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu trabalhei evasão escolar, né? Especificamente com os, como é que eu posso dizer, os indicadores que afetam, né, o orçamento público. Então, tem sempre uma relação entre educação, estratégia e também aí avaliando a capacidade. Esse foi o projeto que está em evasão do curso de Química, porque hoje as licenciaturas elas sofrem no Brasil, né, um processo de esvaziamento de interesse, principalmente de formação, mas há uma carência muito grande. Então foi um projeto bem bacana de ter feito a orientação. O outro foi da percepção da qualidade na prestação de serviços bancários numa instituição financeira, e eu acho que foi você que fez a pergunta, né, se a gente se desligar da instituição. Foi o caso desse projeto. Ela, quando começou o projeto, ela trabalhava nessa instituição, e aí depois ela buscou uma nova instituição e o trabalho aconteceu naturalmente. Então, não houve essa ruptura, né, pela mudança que acontece. 2 anos, muita coisa vai acontecer aí, né. Eu tenho uma experiência muito boa também com as nossas turmas nas oficinas de produção de artigos científicos. Então, a gente teve uma turma que foi muito bem, participou de congressos, eles tiveram também os artigos aprovados no sistema Fast Track. E quando vocês forem participar de congressos, vocês vão ter essa oportunidade, né? Os que são melhor avaliados, eles vão para, já indicados diretamente para revistas. Então, existe toda uma forma de pensar dentro do mestrado que vocês, ao entrarem aqui, vão ser picadinhos por isso. É muito bom fazer parte desse grupo. Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui no programa.
pela possibilidade que a gente tem de transformar muitas realidades. Então, são 2 anos de imersão, com certeza são. Vocês vão estar aqui focados especificamente nesse momento, mas eu tenho certeza que o ganho que vocês vão ter, não só por participarem do processo, de assistirem às aulas, mas principalmente no intercâmbio com os colegas, de aprender muitas realidades, do alto nível de diálogo que a gente tem dentro das salas de aula, da troca de experiências, vai ser um divisor de águas para vocês daqui para frente. E aí a gente vai estar juntos, né, em várias disciplinas. Eu fiquei no programa, então, com gestão estratégica em 2 anos. Trabalhei também a oficina de produção de artigos e trabalhei também metodologia, que a gente tem aqui a divisão em Quali e Quant, né? Eu fiquei com a Quali, focada nos estudos organizacionais. Então, a gente vai ter aí a oportunidade de se encontrar em vários momentos. Sejam bem-vindos, eu espero que seja uma experiência para vocês tão boa quanto foi para mim. E, especialmente, a mudança de perspectiva de carreira, que é uma das questões que eu trabalho aqui também. A gente vê um comportamento muito diferente e a possibilidade de vocês desenvolverem um novo caminho, né? Porque carreira é isso, né? São os caminhos que a gente busca e a gente traça. Então, tenho certeza que vocês vão ter aí possibilidades bem diferentes depois de ter passado por essa experiência. Sejam bem-vindos. Muito bom, Cris. Então, próximo é o professor Rodrigo, que já conversou com vocês antes de ir para a banca, né? Que ele falou muito rapidamente, que trabalha com gestão de políticas sustentáveis e responsabilidade corporativa. Temos a professora Claudiana Guedes, com Indústria 4.0, Transformações do Mercado de Trabalho, né, onde ela está fazendo uma investigação sobre a crise do mercado de trabalho a partir desses novos contextos, né? Tá? Ela, infelizmente, também não pôde estar aqui hoje. Mas eu passo o contato dela para vocês. Tá. Isso me interessa. Professora Márcia, com liderança, os estudos sobre liderança, ela também, antes de ir para a banca, ela deu uma palavrinha rápida com vocês aqui também, né? E temos a professora Bianca, que também vai se apresentar. Bom dia a todos. Como já foi dito, né, sejam bem-vindos à Universidade Pública de Qualidade. Para que vocês tenham uma experiência fantástica de ensino, aprendizado, transmissão de conhecimento, que é tudo isso que a universidade pública pode oferecer para a sociedade. E muito mais, né? Bom, trouxe aqui uma cola para não me perder. Eu vou começar, então, falando sobre mim. Como eu já falei, meu nome é Bianca Castro, eu sou economista, fiz economia na Unesp, em Araraquara, fiz o mestrado aqui na Rural, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Agricultura e Sociedade, que é na área das ciências sociais, e fiz o meu doutorado na Unicamp, também na área de ciências sociais, sempre trabalhando com políticas públicas. Eu estou na Rural desde 2010, eu trabalho no curso de Administração Pública, atualmente eu sou chefe do Departamento de Administração Pública, junto com o Caio. Dentro desse curso de Administração Pública, eu discuto a temática de políticas públicas, eu sou professora dessa área de políticas públicas. Participei do mestrado acadêmico em Administração aqui da Rural, também discutindo a temática de políticas públicas, metodologias de políticas públicas, análise de políticas públicas. Atualmente, além do presente mestrado, eu trabalho num mestrado de inovação na UFRJ, que chama Profinit, também é um mestrado profissional que discute inovação. E aqui no programa eu sou nova também, estou debutando como vocês, estou começando agora e estou super contente de fazer parte dessa equipe, com muito gás, muito animada, e quero trabalhar no programa com 3 linhas específicas, né? A primeira é dentro da área de administração pública mesmo, em que eu discuto coordenação de políticas públicas. Nesse sentido, a discussão que eu quero levar a cabo seria as diferentes atividades interdependentes dentro das organizações e entre as organizações
que são necessárias para que a gente realize uma gestão com maior qualidade. Então, a coordenação, quais são os métodos e possibilidades diferentes que a coordenação dentro das instituições e com as políticas públicas vai fazer com que a gestão seja melhor. Trabalho também com o tema de políticas públicas para inovação, como eu já comentei com vocês, principalmente nas relações governo, sociedade, governo, empresas e universidade, com sistemas de inovação, ecossistemas de inovação, e trabalhando, claro, com a gestão universitária para a promoção da inovação. Como que as universidades hoje têm um papel fundamental dentro da sociedade para que a inovação aconteça. E, por fim, um outro tema de pesquisa que eu me interesso bastante é sobre as políticas públicas ambientais, onde eu trabalho com os mecanismos de financiamento para as políticas públicas ambientais. Atualmente, eu fiz 2 trabalhos grandes sobre concessões florestais e concessões de uso público, como que isso pode melhorar o financiamento das políticas ambientais, mas eu trabalho também com os resultados e impactos dessas políticas, discutindo desde a adaptação às mudanças climáticas na gestão das organizações, né, para que elas lidem com essas mudanças que serão necessárias, compras sustentáveis, impactos do ICMS ecológico, utilização do pagamento por serviços ambientais, com vistas a melhorar a gestão e as políticas públicas ambientais. Mais uma vez, então, sejam bem-vindos, contem comigo e com toda a equipe de professores aqui que pode contribuir com vocês. Obrigada. Nossa, depois desse detalhamento, né? Vai todo mundo conversar com você depois, né? Temos também o professor Carlos Otávio, que também vai se apresentar aqui para você. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Carlos Otávio, também iniciando agora no programa, né, junto com os colegas, e eu trabalho mais na temática, né, do agronegócio. Isso vem desde a minha formação. Eu sou graduado em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa, e desde então, desde a graduação, sempre venho trabalhado com projetos de pesquisa relacionado a essa temática. Meu doutorado foi na área de economia aplicada, só que todos voltados para a avaliação das políticas públicas que influenciam o setor agropecuário. Esse é um setor que me chamou a atenção desde a graduação devido à importância dele para o Brasil. Hoje em dia, o agronegócio, o Brasil, cerca de 1/4 de tudo que a gente gera, em termos de PIB, vem do agronegócio. Cerca de 35 a 40 milhões de empregos são gerados pelo agronegócio. Então, é um setor que influencia diretamente toda a economia do país. Mas se a gente for olhar todo esse desempenho, toda essa evolução desse setor, foi devido ao apoio governamental via políticas públicas. Foi por meio de investimentos do governo via política pública que permitiu todo esse crescimento do setor nos últimos anos. E essas políticas, elas influenciam diretamente na gestão desde todos os elos da cadeia produtiva. Desde a produção agropecuária em si, ou seja, no método de gestão, no desempenho, né, da administração a nível de fazenda, mas também nos outros elos, nas outras empresas que fazem parte de toda a cadeia produtiva. Ou seja, então, o foco nosso, que eu penso em termos de projeto de pesquisa, nesse campo aqui de atuação, é a gente tentar avaliar mesmo o impacto das políticas públicas sobre todo o desempenho, né, da cadeia produtiva, não só em nível da propriedade, mas também em nível de todas as empresas que fazem parte, né, das cadeias produtivas do agronegócio. Entre as políticas que eu tenho analisado nos últimos anos, que eu tenho até alguns projetos de pesquisa que eu cheguei a atualizar já, o Lattes, né, eu acho que tem um link Lattes no site, vocês podem acessar. Avaliação do papel da extensão rural. A extensão rural ela é uma política que ela tem sido oferecida aos produtores rurais desde meados da década de 50. E o foco dela é melhorar a capacidade de gerenciamento do produtor. Por mais que ela busque também transferência de tecnologia, facilitar a transferência de tecnologia e a absorção por parte dos produtores, a ideia dela é melhorar a capacidade de gerenciamento do produtor. Via transferências de informações, via transferência de tecnologia propriamente dito. Outra possibilidade, né, é a questão de cooperativas também. Tenho analisado bastante projetos, né, verificando a eficiência, né, de produtores que fazem parte de
cooperativas. E como que ele ganha, né, em termos de desempenho ao longo da cadeia ao fazer parte de uma cooperativa. É porque a gente trata de um setor que ele tem uma característica específica. Um número grande de produtores e de empresas que eles estão sofrendo restrições de falhas de mercado. Tem restrições de crédito, tem restrições de informação. Então, tudo isso influencia no seu modo de gestão, na sua estratégia de gestão, porque ele tem opções muito mais limitadas dentro dessas falhas de mercado. E a grande parte dessas políticas públicas tentam reduzir essas falhas de mercado. Então, a gente busca analisar se, de fato, elas têm conseguido. Outro ponto que a gente vai pesquisar também é relacionado à estrutura de mercado. Como que a atuação dessas políticas influenciam a oferta de produtos agropecuários e a demanda desses produtos por parte do mercado em si. A gente sabe que é um mercado muito dinâmico, ao mesmo tempo muito instável, né, as oscilações do mercado mundial, e a gente tenta verificar também como tudo isso afeta o relacionamento entre elas das cadeias produtivas. Então é isso, a gente sabe da importância das políticas públicas, é muito recurso que é disponibilizado para as políticas públicas, a gente tenta analisar a eficiência, né, desses gastos, se de fato tem o objetivo do plano esperado, e como que isso afeta, né, toda a capacidade de gestão, tanto das propriedades agropecuárias, quanto das empresas, né, que fazem parte dos diferentes elos, né, da cadeia produtiva. Quando eu falo diferentes elos da cadeia produtiva, eu digo avaliar não somente o nível de produção, mas o nível dos canais de distribuição, da produção agropecuária em si, das empresas que fazem parte da industrialização, né, desse produto, ou seja, pegando todos os elos, desde o montante até a jusante da evolução do setor pecuário. Então, acho que seria isso. Avaliação de políticas públicas, principalmente essas que afetam o desempenho direto do agronegócio no Brasil, né, dada a importância desse setor para o nosso país. Obrigada. Temos a apresentação do professor Paulo, também aqui presente. Cadê os seus slides? Já procurei? Não pulou, não tem problema não, que eu falo pelo cinema. Só um bom dia a todos, É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, a linha que eu tenho desenvolvido, né, mais relacionada à qualidade de vida, estresse ocupacional, o que a gente tem observado, né, mais na área de relações de trabalho, gestão de pessoas, etc. A gente vê, né, um acréscimo de quantidade de coisas, de metas, né, de processos, de resultados, uma cobrança cada vez maior nesse sentido, tá certo? Então, as metas que vão subindo cada vez mais, né, uma pressão constante sobre os funcionários, tá certo? Então, isso tem gerado um estresse muito grande, um adoecimento muito grande, casos de burnout, né, de esgotamento do trabalho, estresse excessivo, tá certo? Então, é um pouco essa análise que a gente vai fazendo, né, na administração contemporânea. Isso a gente está trazendo alguns dados, isso é uma tendência, né? E se antes era uma tendência de algumas áreas, é uma tendência hoje de várias áreas da administração, né, de vários tipos de organizações, de vários tipos de empresas, seja no privado ou mesmo no público, né? Então, essa cobrança excessiva sobre os funcionários, esse adoecimento, né, os afastamentos do trabalho, pela questão da saúde mental, já são o terceiro, né, a terceira principal causa de afastamento, já são a questão da saúde mental, então casos de estresse, burnout, depressão, esse tipo de coisa, tá certo? É essa análise que a gente tenta fazer, né, da gestão contemporânea, e ao mesmo tempo tentar ver o que poderia ser algumas políticas de qualidade de vida, né? Algumas ferramentas que poderiam ajudar a empresa nesse sentido, tá certo? Então, de uma maneira muito geral, né, muito ampla, não dá para aprofundar, né, mas tentar ver os elementos de mal-estar na empresa, né, o que está causando esse mal-estar, tá certo? Quais são os pontos de mal-estar? É uma chefia? É o excesso de tarefas? Né? É um trabalho muito exaustivo, muito minucioso, tá certo? Então, essa é uma primeira análise que a gente faz. E, no segundo momento, tentar traçar, ver o que tem de bem-estar também dentro da organização, tá certo? Nenhuma organização tem só mal-estar, problemas e pepinos, né? Tem isso também, tem abacaxis para a gente descascar, mas tem também um lado positivo da organização, que aí tem a ver com os fatores que a gente tenta levantar, os fatores de qualidade de vida, os fatores que os funcionários se identificam, gostam dentro da empresa, tá certo? Então, essa dupla análise que a gente faz, né, e tentando sempre fortalecer esse lado realmente de qualidade de vida, né, de bem-estar, né, de evitar um pouco o sofrimento no trabalho, tá certo? Embora, em algum momento, né, todo trabalho vai ter sofrimento, vai ter perrengues, vai ter problemas, né, mas, de outro lado, existem elementos positivos que a gente tem que fortalecer. Então, também, nesse sentido,
tentar traçar dentro da empresa algumas políticas, né, algumas ferramentas para diminuir esse lado de mal-estar, esse lado de estresse, e ao mesmo tempo melhorar esse lado de qualidade de vida, né, fortalecer esse bem-estar, né, verificar pontos fortes da empresa nesse sentido, de gestão de pessoas, de geração de trabalho, e fortalecer esses aspectos, certo? É basicamente isso. A minha formação em administração mesmo, graduado em administração, mestre em administração pela PUC de São Paulo, e o doutorado eu fiz na sociologia da USP em São Paulo, né, mas sempre pensando na questão da gestão, né, essas possibilidades. Eu acho que é uma questão muito nova, né, eu acho que é muito interessante, porque a segurança do trabalho tradicional não dá conta disso, né, a GP, né, as relações de trabalho não dá conta disso, tá certo? Então, as empresas, algumas, né, estão começando a traçar essas políticas de bem-estar, né, de saúde mental no trabalho, mas isso é muito incipiente, né? Então, a gente tem um campo muito grande, muito interessante, né, para quem gosta dessa área. A gente tem um campo muito novo, muito interessante para atuar, para fortalecer, para fazer programas, para fazer políticas, né, para fazer levantamentos e diagnósticos, mas também fazer políticas dentro da empresa direcionadas a isso, né, evitar que esse funcionário se esgote, passe mal, né, no trabalho, se afaste do trabalho, tá certo? Então, entra a GP, entra a relações de trabalho, entra um diálogo com a segurança do trabalho, tá certo? Não aquela segurança tradicional, mas essa nova segurança do trabalho, tá? Então é isso, mas agradecer vocês aí, eu estou disponível para trocar ideias e etc. Fiquem à vontade aí para me procurar, será um prazer. Muito obrigado. Acho que o Paulo levou todos os funcionários, todo o grupo agora para discutir isso, né? Porque esse assunto está em todas as organizações. Eu vou me candidatar. A gente está brincando aqui, mas essa precarização do mercado de trabalho, né, está provocando, né, uma crise enorme, né? A coisa O termo, não sei se vocês já ouviram falar, mas sequestro da subjetividade, vocês já ouviram falar desse termo? Já? O que a gente está percebendo aí, né, principalmente em alguns mesmo, né, sequestrados na sua subjetividade, já tem que atender os objetivos organizacionais. Então, até que ponto você está feliz dentro de uma organização, a partir do momento que você tem... Né, propor, enfim, melhorias, racionalização de gasto público, mas muito aplicado ao contexto do Rio de Janeiro. Né, hoje, minha agenda de pesquisa é muito... Né, assim, vou até mudar o rumo da próxima, o pessoal está meio deprimido. Assim, você falar, eu senti esse negócio meio murchando. Mas tem solução. Né, ou seja, a crise ela sempre oportuniza duas possibilidades. Uma é a resignação, né, de achar que não tem solução, e a outra é a gente buscar fazer alguma coisa. Eu acho que fazer alguma coisa é justamente o que vocês estão buscando aqui hoje, ou seja, estudar, se qualificar, contribuir, gerar riqueza, né, de modo que você possa, né, tanto na empresa quanto na atuação no setor público, contribuir, portanto, para essa reversão. E aí eu tenho orientado, via de regra, mais pessoas ligadas ao setor público, prefeituras, governo do Estado, coisas do tipo. Mas estou para rolo também. Ou seja, tem interesse também em debater questões de natureza privada, né, observando cenários públicos e tudo mais. Então, fiquem à vontade para me procurar, pode disponibilizar aí o meu celular, não tem problema nenhum, porque infelizmente vou ter que ser sequestrado subjetivamente daqui a pouquinho para uma fazenda que não tem jeito, a gente está pegado. Tá joia? Então, obrigado aí. Obrigado. E parabéns a todos aí pelo evento, as meninas todas aqui, o Manuel também, que está em algum lugar, está lá fora, está ali atrás. Enfim, parabéns a todo mundo, sejam bem-vindos. E se animem, façam a teste lá da PAD, entrem para o IPGE, terminem o curso, sejam felizes. Se ficarem ricos, por favor, lembrem da gente. Lembrem, sabe? Não esqueçam, não, que a gente está precisando também, que está duro. Eu queria aproveitar, já que ele fez a deixa, cadê os meus queridos que se apresentem aqui da comissão aqui de apoio? Emanuel, apoio técnico, Larissa, querida, e Silvia e Regina, que são braços direitos, meus 3 braços direitos, os 3 aqui. Querem se apresentar? Do Facebook da página mesmo do PPGE, eu estou sempre à disposição de tirar dúvidas. Meu nome é Silvia, eu sou a secretária administrativa do programa.
cheguei esse ano com a universidade e estou encantada com tudo isso, agradecida pela equipe, agradecida pela minha coordenação, que é ótima, e o curso é maravilhoso, né, trabalhoso, tem bastante coisa para aprender, muita coisa boa, e eu trabalho na parte acadêmica mesmo, com matrícula, tenho o meu braço direito, que é o Emanuel, né, então, assim, tudo relacionado aos alunos, matrícula, ajeitar histórico, a gente faz, né, está sempre à disposição. Qualquer coisa, é só falar com a gente, que a gente poder ajudar, vai ser com muito prazer, porque a gente está aqui para isso. Meu nome é Emanuel, eu sou aluno da graduação de Administração Pública, estou no 7º período. Eu estou no mestrado como apoio técnico há mais ou menos 1 ano e meio, ou um pouquinho mais. E eu só tenho coisas boas a falar do mestrado, a gente sempre está evoluindo, a gente sempre está tentando propor coisas novas e ampliando o que já tem no anterior, e é isso. Então, obrigada aos 3. Esse evento não seria possível se não fosse esses 3 laboriosos da equipe. Gente, agora a gente vai então abrir para perguntas, tá?